complicadas. Por que eu estou passando por isso, ou por tudo isso? E eu responderia, irmão Marquinhos, é porque Jesus disse que no mundo nós seríamos afligidos. E quando eu lembrava-me dessa expressão, aflição, eu me lembrei que uma certa feita, em uma ministração do pastor, ele disse que o termo grego para aflição é tríplice, que dá o sentido de prensar, de oprimir. E eu fui buscar um pouco mais além o que significava essa expressão no grego, e eu descobri que o sentido original desta palavra, em que ela era empregada, em que ela foi utilizada primeiramente, o sentido original dessa palavra tratava-se de um lugar estreito em que as pessoas ali eram confinadas. Era um lugar tão apertado em que as pessoas eram colocadas ali no meio e elas eram comprimidas, apertadas, e elas eram oprimidas por aquele lugar estreito. Depois, metaforicamente, essa expressão tornou-se ou passou a ser compreendida como toda e qualquer adversidade da vida que nós venhamos a enfrentar neste mundo. Talvez você nessa noite pode ainda estar se perguntando, mas por que eu sofro? E eu vou te responder mais uma vez dizendo que Jesus, dentre todas as suas promessas, nunca prometeu para nenhum cristão que nós, ao vivermos aqui nessa terra, teríamos uma vida a mil maravilhas, que nós jamais passaríamos por qualquer situação complicada aqui na vida. Há uma teologia por aí que se prega dizendo que o cristão não deve sofrer e que ele jamais pode sofrer. Isso é uma teologia equivocada. Sabe por quê? Porque Jesus nunca pregou que nós não sofreríamos aqui nesta vida. Pelo contrário, Jesus em Mateus capítulo de número 16 e o versículo de número 24, ele disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, coloque nos seus ombros e siga-me. Sabe o que Jesus está dizendo? A cruz aqui é um sinônimo. Jesus carregou a sua cruz, e a cruz de Jesus, sabe o que foi? Foi as decepções, foi as rejeições que Jesus sofreu por aqueles que lhe seguiam. Jesus foi esbofeteado, Jesus foi cuspido no rosto, perfuraram Jesus com uma lança, colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinho. Jesus foi maltratado, foi escarnecido, Jesus foi rejeitado pelos seus próprios discípulos no momento em que ele mais precisava de companhia e de alguém que estivesse ao seu lado nos momentos mais difíceis da sua vida. Aqui no capítulo de número 16, o próprio Jesus disse que o pastor seria ferido e que as ovelhas se espalhariam. Jesus está dizendo que ele ficaria só nos momentos mais necessitados da sua vida. E sabe o que Jesus está dizendo em Mateus 16 e 24? Você quer me seguir? Então você também tem que levar a sua cruz. Você tem que colocar a cruz sobre os seus ombros e carregar. Sabe que cruz é essa, irmão? São as decepções que você aqui nessa vida está sujeito a passar por elas. Ontem na loja uma moça chegou e disse para mim: eu jamais imaginaria que as pessoas que estivessem ao meu lado, muitas pessoas, mas muitas pessoas que disseram: pastor, eu estou ao seu lado, conte comigo, nós vamos até o fim. Sabe o que aconteceram? Muitos não estão aqui. Ele se decepcionou com a proposta e com a confirmação de muitas pessoas. Nem todos estão aqui daqueles que disseram: pastor, pode contar comigo. Mas mesmo em meio a esta caminhada dele, é possível que aqueles que aqui estão, pode, quem sabe, em algum momento esperamos que isso não aconteça, mas ele está sujeito de que alguém possa o decepcionar. Mas por que isso? Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições.
pastor Timóteo, que pastoreava a igreja de Éfeso, ele chegou a dizer a Timóteo o seguinte, no capítulo de número 3 e o versículo de número 12: todos os que desejam viver piamente diante de Deus padecerá perseguições. É por isso que você sofre, meu irmão. É por isso que você tem adversidade. É por isso que você tem luta, porque Jesus disse que você estaria sujeito a todas estas coisas. Jesus está dizendo que nós passaríamos por isso. Jesus está dizendo que nós sofreríamos. Davi era um homem que tinha conhecimento daqueles que o oprimiam, daqueles que o perseguiam, daqueles que constantemente estavam em encalço de Davi. No Salmo de número 119 e o versículo de número 86, ele diz o seguinte: Senhor, eu sei que as tuas palavras é verdade ou são verdades, mas livra-me daqueles que me perseguem. Então, irmãos, eu quero que nessa noite você tenha consciência que tudo isso que você está passando não é porque você é inferior a ninguém, não é porque Deus não te ama, pelo contrário, Deus te ama sim. Deus quer que você, em meio a essas adversidades da vida, não se desespere, mas passe a confiar nele e crer que ele é poderoso para te suster, para te ajudar, para te proteger em qualquer momento difícil da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Nós estamos aqui, enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a tudo isso. As adversidades mais variadas da vida, seja ela decepções, seja ela enfermidades, seja ela depressão. Aqui hoje à noite foi falado de um pastor que está passando por um estado crítico de depressão na sua vida, e quantos muitos outros por aí não estão vivendo assim, porque faz parte da vida. Nós estamos sujeitos a isso. Jesus disse que nós passaríamos por isso. Se você fizer uma análise, irmão, da vida de todos os discípulos, não pense que a vida deles foi uma vida de mil maravilhas. Todos eles passaram e foram perseguidos na sua caminhada cristã. Estevão, o primeiro mártir, a Bíblia diz que ao pregar a palavra diante daqueles que resistiam à verdade no seu coração, a Bíblia diz que Estevão foi arrastado para fora da cidade e apedrejado pelos seus inimigos. A Bíblia vai falar de Tiago, filho de Zebedeu, que a Bíblia diz que também foi morto, que a história diz que foi morto, apedrejado. A Bíblia vai falar de Mateus, que foi crucificado, que foi colocado no chão, e colocaram ali, pregaram ele no chão, e a história diz, que esquartejaram Mateus até que ele morresse, pedaço por pedaço. A história vai dizer que muitos outros também sofreram martírios horríveis na sua vida. A Bíblia vai falar de Tiago, o filho de Tadeu, que a história diz que amarraram ele e saiu arrastando pelas ruas, e ele e os seus pedaços foram se espalhando pelas ruas daquela cidade onde ele foi sendo arrastado. Tudo isso esses homens de Deus sofreram. Por quê? Porque Jesus disse que nós seríamos afligidos, porque nós sofreríamos, porque nós padeceríamos perseguições. Então não lamente, não questione, não murmure. Você pode me perguntar, mas o que eu tenho que fazer diante de tantas lutas e de tanta adversidade na vida? Jesus deu uma receita para que possamos superar todas essas adversidades. Olha o que Jesus disse no mesmo texto: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende, como é que o Senhor Jesus disse? Mas tende bom ânimo.
o que Jesus disse, repita comigo: tendes bom ânimo. É isso que Jesus está dando, a receita, o antídoto para nos superarmos todas essas lutas. Nós sabemos que elas não são boas, nós não sabemos que elas são agradáveis, nós sabemos que elas são ruins. Porém, Jesus disse que diante de todas elas, o que eu tenho que fazer? Me desesperar, perder o fio da meada, sair pela rua correndo, dizendo eu não aguento mais, gritando socorro. Não, a Bíblia está dizendo: tenha bom ânimo. É isso que Jesus está ensinando. Você vai sofrer, você vai ser decepcionado, você vai ser injuriado, pessoas vão te caluniar, vão dizer mentindo coisas contra você, pessoas vão te rejeitar. No meio familiar, você vai ser incompreendido. Porém, Jesus está dizendo: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. É isso que o Senhor está nos dizendo. Mas o que é ter um bom ânimo? Ânimo é o estado da alma, é o agente motivador da vida. A pessoa que é animado é uma pessoa que está predisposta a vencer tudo, todos e qualquer coisa que venha se manifestar diante dele. Se nós não tivermos ânimo, nós não venceremos. Se nós não tivermos ânimo, nós seremos tragados pelas circunstâncias da vida. Se nós não tivermos ânimo, nós não iremos avantes com este trabalho. Nós sabemos que tudo é difícil, mas precisamos ter ânimo, esse agente motivador da vida. Precisamos estar animados. Mas o que é que leva o ser humano a desanimar? Sabe o que é que leva todo ser humano a desanimar? São as palavras negativas, são as palavras pessimistas, são as palavras de pessoas que não têm visão do futuro e que não têm promessa e que não creem em Deus. Aqueles que são desanimados, que se deixam levar pelas palavras de pessimismo, facilmente perde a batalha. Preste atenção, a Bíblia diz que um dia Elias orou ao Senhor e fogo caiu do céu, consumiu o holocausto. Foi uma vitória tão extraordinária que Deus deu ao profeta Elias, ao ouvir a sua oração, responder à oração do profeta Elias. Mostrou para a nação de Israel que Deus é o Deus que responde com fogo no meio do seu povo. Porém, uma certa ocasião, no capítulo de número 17 de 2 Reis, Jezabel ameaça o profeta Elias, dizendo que o mataria, dizendo que da mesma forma como ele fez com os profetas de Acera e de Baal, a Bíblia diz que Jezabel falou que mataria o profeta Elias. Por causa desta palavra, por causa desta palavra pessimista, esta palavra desencorajadora, sabe o que foi que aconteceu com o profeta Elias? A Bíblia diz que ele foi para debaixo de um zimbro. E sabe o que a Bíblia diz? Que em seu ânimo ele pediu? Ele disse: Senhor, eu não aguento mais, me mata, tira a minha vida, eu não mereço viver, eu não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor do que os profetas. Porque é isso que uma palavra faz quando ela quer desanimar alguém. E quantos diante das adversidades da vida não somos atingidos por palavras negativas, e ao invés de fecharmos ou tamparmos os ouvidos diante de tais palavras, nós nos acovardamos e em nosso ânimo nós pedimos: eu quero morrer, eu quero desistir, eu quero parar, não dá mais. Palavras negativas nos desanima. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, no capítulo de número 17, a partir do versículo de número 8, a Bíblia diz que todo o exército de Israel estava diante do vale de Ecol, com os exércitos filisteus. E aí a Bíblia diz que aparece
um homem de quase 3 metros de altura, e intimida com palavras as fileiras dos exércitos de Israel, dizendo: quem ou aonde está dentre vós algum que pode me enfrentar e lutar comigo no campo de batalha? Se alguém aí entre vocês se manifestar, lutar comigo e me vencer, eu o servirei, e todos os filisteus serão vossos servos. Porém, quem me vencer, nós o serviremos, eu e todos os filisteus os serviremos. A Bíblia diz que quando o exército de Israel ouviu as palavras que intimavam o povo de Israel, a Bíblia diz que todo o Israel, o exército de Israel, temeu e se desanimou diante da batalha. Não é assim que acontece conosco? Quando todas as coisas parecem estar bem, quando nós ouvimos uma palavra, que essa palavra vem ao nosso encontro, muitas vezes ela tenta nos desanimar, ela tenta nos parar, ela tenta nos destruir, ela tenta fazer com que nós percamos o alvo, a direção e o nosso objetivo, porque são palavras negativas, são palavras que nos metem medo, são palavras pessimistas, palavras que tentam nos desencorajar. E nesses últimos dias de tanta dificuldade, de tanta luta, de tanta dor, o que mais nós precisamos, irmãos, é não dar ouvido a estas palavras e ter bom ânimo para vencer. É isso que nós precisamos, de bom ânimo para vencer, porque nós sabemos que as lutas são reais. Mas Paulo fala algo interessante no capítulo de número 8 e o versículo de número 18 na carta aos Romanos. Ele diz o seguinte: que não posso comparar as aflições desta vida com a glória que um dia há de ser revelada. Sabe o que Paulo está dizendo? Que há uma glória muito maior que nos espera no futuro. Há um céu de glória nos aguardando. E não é agora, não é o momento, não é a hora de nós pararmos, nos determos e achar que tudo acabou. É hora de termos bom ânimo e acreditar que existe uma esperança para o povo de Deus, porque o céu nos espera, uma salvação eterna nos aguarda. Jesus Cristo breve voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! E precisamos desse ânimo para vencer na vida, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci. Imagine se Jesus não tivesse bom ânimo para vencer, você não estaria aqui nessa noite, você não estaria regozijando a alegria da salvação aqui nessa noite. Nós vivemos uma época em que muitos cristãos, o pastor disse isso hoje pela escola bíblica dominical, que facilmente são abatidos por tantas coisas simples da vida. E quando nós comparamos com as perseguições que muitos passaram e sofreram no passado, ele fica às vezes espantado perguntando: mas são coisas tão pequenas? Porque muitos foram degolados, muitos foram colocados na cruz para morrer, como o apóstolo Pedro, como muitos outros que foram crucificados em uma cruz. Muitos, como diz a carta aos Hebreus, perderam seu emprego, foram perseguidos porque se diziam ser cristãos. E hoje, por causa de coisas tão simples, nós estamos querendo abandonar o céu, nós queremos parar, nós queremos desistir do propósito e das promessas de Deus. Muitos estão querendo desistir por causa de coisas tão simples, porque o irmão não te deu a paz do Senhor, porque o irmão não te olhou como deveria olhar, porque o irmão talvez não te ligou e não esteve presente. Não, irmãos, nós não devemos parar por causa destas coisas, mas pelo contrário, acreditar que se nós estamos passando por isso, Jesus falou que nós passaríamos, e se Ele falou que nós
nós passaríamos. Então tenha consciência de que tudo que está acontecendo contigo foi palavra de Jesus. Mas Ele disse para você algo: se você vai sofrer, se você vai ter luta, se você vai ter dificuldade, se as pessoas vão te abandonar, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, porque eu venci. Oh, glória a E Deus. se Ele venceu, Ele vai te dar condições para vencer também. E há alguma coisa interessante que eu me pus a pensar. Talvez você pode perguntar: mas nem todo cristão sofre. É verdade, nem todo cristão sofre como você, mas há uma diferença daquele que sofre e daquele que não sofre. Aquele que sofre, ele se aproxima mais de Deus. E aquele que sofre, talvez aquele que não sofre, pode não ter as mesmas experiências para contar como você tem para contar diante dos teus irmãos. Se você perguntasse para Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando lançaram ele dentro da fornalha de fogo, ele ia te contar tudo o que aconteceu, o sofrimento que ele estava passando antes de entrar na fornalha de fogo. Mas eu tenho certeza que maior seria a vitória que ele iria expressar ao dizer que quando entrou na fornalha, o Senhor estava com ele. Quando José do Egito foi jogado no calabouço, a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. A Bíblia diz que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, a Bíblia diz que o Senhor entrou na cova, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Sabe o que é isso? É experiência com Deus na tribulação, é experiência com Deus na dor. Às vezes você não sabe nem entende tudo que você está passando, mas Deus está querendo se aproximar mais de você. Deus está querendo se chegar mais a você. Deus está querendo se revelar a você nessa noite. E é por isso que você está ouvindo esta palavra. Nada na vida é por acaso, tudo tem um propósito. Mas se você está passando por alguma coisa desse tipo, a Bíblia diz: alegrai-vos, 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 porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu disse para mim mesmo, dentro do meu coração: nós estamos entrando no ano de 2008, mas eu não fico floreando muita coisa, achando que 2018 será um ano de mil maravilhas, só de bênção, só de vitória. Não, irmãos, será um ano de muita peleja, será um ano de muita luta, será um ano de muita dor, será um ano de muito sofrimento, mas eu também tenho certeza que será um ano de vitória, será um ano de conquista, será um ano em que Jesus vai salvar muitos e vai encher essa igreja em 2018. Talvez no momento a situação ainda é um pouco difícil, mas no futuro, no final, nós cantaremos o hino da vitória e nós vamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Portanto, meu irmão, não desanima. Portanto, meu irmão, levanta a cabeça, erga a cabeça e olhe para o horizonte, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós venceremos. Aleluia. Coloque-se de pé nessa noite em nome